Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, aluno do curso de Jogos Digitais da FATEC de Carapicuíba, e nesse vídeo eu irei explicar sobre Media Queries. Antigamente, quando os computadores começaram a fazer parte da vida das pessoas, o único jeito de acessar a recém-criada internet era através dessas máquinas, grandes e robustas que ficavam em uma mesa no canto da sala ou do quarto e eram um meio alternativo muito eficiente de ficar a par das notícias do mundo, conversar com os amigos distantes, entre outras atividades. Até que no início dos anos 2000 surgiu os celulares mais potentes e com telas de melhor resolução no mercado, onde, pela primeira vez, podia-se acessar a World Wide Web na palma da mão, apesar de algumas limitações. No ano de 2007 surgiu o iPhone, o celular que mudaria a forma como as pessoas acessam a internet e aterrorizaria os desenvolvedores web pelo resto de suas vidas, além do iPad de 2010. E junto dessas inovações tecnológicas surgiram diversos celulares, hoje em dia conhecidos como smartphones, de todos os tamanhos e aumentando a loucura dos desenvolvedores, pois com a popularidade dos smartphones entre o público que queria acessar a internet, surgiu a necessidade de remodelar os sites na rede para se adaptarem aos diversos tamanhos de tela dos aparelhos. Surgiu o desenvolvimento do design responsivo. Mas o que é exatamente o design responsivo? Design responsivo aborda a ideia de elaborar sites que se adaptem ao tamanho do dispositivo, fornecendo uma boa visualização e navegação no site com o mínimo de redimensionamento. Antes dos smartphones, no CSS havia os media types, que serviam para permitir o uso de estilos diferentes em situações adversas. Entre os media types existia o WAL, que obviamente era para todos os dispositivos, o Braille, que era para leituras de Braille, Embossed, que era para impressora de Braille, Handheld, que era para dispositivos de mão, entre eles celulares com tela, uma tela tipo, com boa resolução, não aquela monocromática, né? E Palm Tops, por exemplo. Prints, que era para impressoras convencionais. Um bom exemplo disso é quando você ia imprimir um site e muitas vezes ele era redimensionado para sua folha, para encaixar bem na sua folha, na folha de papel. Muitas vezes quem fazia isso era um próprio desenvolvedor web. E você usava media types para isso. Isso serviu bem por um tempo. Com o surgimento de novos dispositivos, alguns aparelhos não se encaixavam mais em nenhuma categoria. Um bom exemplo disso são os smartphones, que têm uma tela e resolução muito melhores que o celular, que se encaixava na categoria handheld, sem contar os tablets. Foi um caos total. Até que, para nossa salvação, com a chegada do CS3, a coisa ficou melhor com as Media Queries, basicamente media types com esteroides. Media Queries é uma expressão lógica que não verifica apenas o tipo de dispositivo, mas também sua capacidade. E com isso, o desenvolvedor possui um controle muito maior sobre o layout do site e o adapta a diversos dispositivos, checando a sua altura e largura, a sua orientação, no caso se está no modo retrato ou no modo paisagem, resolução, cor, ou seja, se é colorido ou monocromático, proporção, se está, por exemplo, 16 por 8 ou 16 por 9 em alguns monitores, né? Entre outras especificações. O mundo estava em paz novamente. Agora vamos falar sobre a sintaxe. Mas antes disso, para ficar melhor para as pessoas entenderem, vamos entrar em alguns sites que são bons exemplos de Media Query. Para isso eu vou usar o Google Chrome porque ele tem boas ferramentas para isso. Eu vou entrar aqui no modo desenvolvedor e vou procurar alguns sites que são responsivos. Um bom exemplo disso é o site da Microsoft. Aqui no canto, em cima, a gente pode ver a largura dos pixels quando a gente segura aqui na barra, né? E dependendo do tamanho da largura da tela, ele se adapta todo. Todo o conteúdo do site é reorganizado para se encaixar na largura da tela. Dependendo do tamanho, ele se reorganiza de novo. Percebe que tudo foi um pouco para baixo, né? Se eu alargo um pouco, diminui o tamanho desses conteúdos e ficam mais embaixo. Agora, se eu diminuir mais, por exemplo, o tamanho do celular, ele se adapta.
fica tudo um embaixo do outro. Tudo remodelado novamente. Outro exemplo interessante disso é o Reddit. Apesar que ele não funciona exatamente. Como vou explicar? Aqui a gente pode ver a tela de login. Já, né? No site do Reddit. Você estica, vai para um canto, normal. Tem um bom. Uh, tem uma boa responsividade. Só que aí você pode verificar o seguinte. Clique nessa opção aqui, ó, que vai colocar ele em formato de algum celular da sua preferência. Se eu quiser, por exemplo, que fique no iPhone 6 e der uma atualizada na página, vai mudar o formato do Reddit. Porque ele tem um formato próprio para determinados tipos de celulares. No caso do iPhone 6, ele remodela-se totalmente. Isso é muito legal nele. Aí se eu quiser ir para um iPad, por exemplo, remodela-se novamente. E percebe que o tamanho das fontes ficam bem menores. Na verdade, tudo fica bem menor para se encaixar na tela, né? Vamos em um outro último site aqui que tem o melhor exemplo de responsividade possível, é o site do Slack. Opa, antes de mais nada. Pronto. O Slack é basicamente um site / software que você usa para organizar projetos. E ele é muito bom nisso. Agora, se a gente aumenta a resolução para tela de desktop, vamos supor 1024 pixels, fica desse jeito. Se eu diminuo para abaixo de 1024 pixels, se você parar para perceber, 1030, 1024. Abaixo de 1024 remodela novamente. Se abaixo para menos de 768, eu creio. Vai modificar de novo? Modificou de novo. Ele vai fazendo isso daí. Já deixa no site ele tem um padrão bem bem legível, por assim dizer, de quando muda. Quando está abaixo de 768 pixels, reorganiza de um jeito. Quando está abaixo de 1024 pixels, organiza de outro jeito. Quando está acima de 1024 pixels, deixa de outro jeito também. Isso é muito legal sobre a responsividade. E é exatamente isso que o Media Query faz. E esse site representa de forma eficiente. Voltando para onde a gente estava, vamos falar sobre a sintaxe do Media Query. O Media Query funciona de forma parecida com uma expressão if, onde verifica se determinadas condições são verdadeiras para executar um bloco de código. Por exemplo, na primeira opção aqui nós temos que colocar sempre um @media para o interpretador saber que você vai executar um Media Query. Depois você coloca o Media Type. Você pode colocar o not ou only para verificar se não é determinado Media Type ou se é apenas um determinado Media Type. Como por exemplo, se ele não, só vai executar esse bloco de código se ele não for um handheld ou se não for um print, ou seja, se não for para impressora. E um outro operador lógico aqui usado que é o AND, que é para fazer duas verificações, funciona exatamente igual um if, gente. Então, se você já tem uma boa lógica de lógica programação, você vai entender perfeitamente. Aqui você coloca o media type, né? Aqui você coloca se é handheld, se é print, se é braille, e assim por diante, né? Na verdade é screen, print. Media features se refere-se a características do as propriedades do CSS, vai? Como assim? Aqui você verifica, você vai colocar a especificação. Vamos supor o seguinte: media features pode ser largura do dispositivo, a altura do dispositivo, a proporção, se ele está no modo retrato, se ele está no modo paisagem. Você pode colocar se ele está se a proporção dele é 16:9 da tela. Então vamos supor o seguinte: você quer que executa essa parte de CS Code quando for uma tela, quando for um MediaType Screen e a largura mínima for 768 pixels. Então você vai executar isso aqui se estiver acima de 768 pixels, que é você está determinando só o mínimo para ele executar. E aqui um outro modo de você executar quando seus media queries estão no arquivo CSS separado. E é bem eficiente também. Agora, com
o upgrade para os media queries, muitos media types foram esquecidos, porque não havia mais necessidade de usar eles. Muitos deles se tornaram inúteis depois que surgiram os smartphones e os tablets. Então deixaram a maior parte deles resumido em um único media type. Aqui nós temos o AL, que até hoje está sendo usado, né, que é usado para se referir a qualquer tipo de media type. Print, que é para usado para impressoras. E agora o Screen, que é usado para telas de computador, smartphones e tablets. Uma vez que a resolução tanto dos computadores, dos smartphones e celulares são bem parecidas, né? Não há uma grande diferença entre eles, né? E por fim o Speech, que é usado para os leitores de tela, os famosos screen readers, que falam o conteúdo da página. Isso daí é bem conhecido porque é usado para pessoas que usam internet e são cegas. Aí eles usam um screen reader. E agora alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos dois exemplos de media query. O primeiro de cima vai executar esse bloco de código apenas se o media type for screen e a largura máxima da tela do navegador for 500 pixels, ou seja, só vai executar isso aqui se for um media type screen e a largura da janela for no máximo 500 pixels. Acima disso ele não vai fazer isso daí. Mais abaixo disso ele faz isso normalmente. E o que ele faz? Ele modifica tudo que estiver no bloco de código do HTML do body e diminui o tamanho da fonte para 60%, ou seja, vai ficar 60% menor. Não, vai ficar 40% menor, porque, né, porque vai diminuir o tamanho da letra para 60%. E a cor da letra vai ficar vermelha, de tudo que estiver no body. O de baixo, ele só vai executar esse bloco de código se o MediaType screen, né, ou seja, se for uma tela de computador, se for um celular, ou se for um tablet, ou seja, isso não vai ser aplicado se for uma impressora, por exemplo. Não vai aplicar isso daí se for uma impressora. Enfim, se for um MediaType Screen e se a largura mínima do dispositivo for 768 pixels. Qual que é a diferença? Aqui em cima, Max Width, você se refere à largura da janela do navegador, onde está sendo exibido o site. Aqui embaixo você especifica a largura do dispositivo, porque tem uma boa diferença nisso. Mas para que eu vou usar exatamente isso daqui? Nesse caso aqui, em que temos um min device width, que é uma largura mínima do dispositivo, e uma largura máxima do dispositivo, isso é bom para celulares e tablets, por exemplo. Um tablet, quando você quer que seu site fique com determinada proporção quando for um iPad. Aí você sabe que a largura mínima do iPad é 668 pixels e a máxima é 1024 pixels. Aí você deixa isso aqui especificamente para iPads e você modifica o que estiver dentro. Aí no caso desse daqui, se a largura mínima for 668 pixels e a máxima for 1024, ele vai modificar o header, deixando a fonte em 100%, e o tamanho da fonte, desculpa, a largura do header vai ficar em 100% e o tamanho da fonte vai ser diminuído para 60%. E modifica também a largura do menu, que vai ficar bem menor, vai ficar em 40%. Mas vamos fazer uns exercícios práticos para ficar melhor para memorizar isso. Aqui estou no site da WeSchool, né? Um site que eu recomendo bastante para quem quer aprender desenvolvimento web. Estou aqui na parte de Media Queries, que ele tem alguns exercícios bem legais para você tentar. Por exemplo, aqui, toda vez que você modifica o Media Query para se adaptar a um novo tipo de dispositivo, é chamado de breakpoint. Breakpoint é basicamente cada vez que ele modifica o conteúdo do site para se encaixar em um determinado dispositivo. No caso aqui, ó, o roxo é o cabeçalho, e aqui é um outro conteúdo de texto, aqui é um menuzinho. Vocês percebem que quando vai mudar para o formato de tablet, o conteúdo aqui, ó, que estava aqui no canto direito, vai para baixo e fica um pouco mais de espaço para o texto. E aparentemente o header diminui um pouco de tamanho. O tablet fica tudo em 100%, ó, ou seja, quando fala 100%, significa que o conteúdo vai ocupar todo o espaço da janela. Não importa o tamanho dele, vai ocupar todo o espaço da janela do navegador.
Aí fica tudo em 100%, fica um embaixo do outro para celulares. Isso é muito legal. E tem um exercício aqui para a gente testar isso. Try it yourself. Aí você vai abrir uma janela, em que vai ter um exemplo aqui de um site, para você brincar. E o código aqui em HTML. No início aqui eles colocam classes para coluna, linha, né, na verdade. Para o cabeçalho, que é o header, para o menu, e entre outras coisas. E aqui embaixo, a partir daqui, ó, já tem as especificações de como vai ser organizado tudo no celular e no tablet e no desktop, como vai ficar o site em determinados dispositivos. Ele começa fazendo tudo por mobile. Então, ele desenvolveu o site para mobile primeiro. E aí ele vai verificar, ele só vai modificar para tablet se determinadas condições atenderem. Se forem atendidas, ele vai modificar várias classes, né? Que são as colunas. E vai reorganizar tudo isso aqui para ficar dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, quando for para tablet, ele vai fazer o seguinte: se o media type for screen, que já é normal, e a largura mínima da janela, não do dispositivo, né? For, se for o mínimo for 600 pixels, ele aplica essas modificações aqui. Ou seja, estamos em 668 pixels da largura da janela. Se eu abaixar, se eu diminuir o tamanho da janela para menos que isso, vai aplicar as informações de mobile, que é deixar em tudo 100%. Então vai ficar um embaixo do outro. Vou fazer o teste. Foi. Bonitinho. Aí fica um embaixo do outro, né? Aí, ó, se eu aumentar para cima de 600 pixels, reorganiza de novo. Aí o texto que estava embaixo vai para cima. O menu diminui de tamanho, né? Para deixar espaço para o texto. E se for acima de 768 pixels, ele vai aplicar as propriedades que ele colocou como para desktop. Ou seja, se for acima de 668 pixels, vai executar isso. Então vamos aumentar para 668. Prestando atenção aqui, ó. 600 e 768, né? E chegou. Ele modificou tudo agora. Agora tem mais espaço para colocar texto. O que tá esse conteúdo aqui, ó, war, where e who, estava embaixo, foi para a direita. Vai ter mais espaço para o texto, né? E ele se reorganiza assim. Pô, bacana. Mas o que a gente pode fazer com isso? Vamos supor o seguinte. Aqui você pode modificar as coisas para deixar da forma que você quiser. Por exemplo, a gente viu que tinha um header aqui, né? Isso, tem um header. O header, o que ele vai fazer? Ele vai modificar essa região aqui, ó. Porque ali, se você for verificar no código, o header modifica a cor de fundo, que é o background color. E esse aqui é a cor da fonte, no caso é branco. E um padding, que é uma separação da letra em função do quadrado que ele pinta do fundo, né? Que é o background. Vamos fazer algumas brincadeiras. Vamos supor que, se for acima de 600 pixels, eu quero modificar o header. Então eu coloco aqui header, ou o que eu quero modificar, né? No caso, header. E coloco o que mais eu quero fazer com ele. Vamos supor assim, eu quero deixar o background color vermelho. Não é o melhor jeito de colocar uma cor, né? Porque existe uma cor fixa. Mas pro teste vai funcionar bem. Além da fonte, além do fundo, eu quero aumentar o tamanho da letra, vai. Font size 200%. Vai ficar o dobro do tamanho. Eu dou um run para executar o código, né? Só que não modificou nada, né? Por que não modificou nada? Porque ele só vai executar isso aqui se a largura mínima da janela for 600 pixels. A gente está em 317. Então vamos aumentar isso.
E... perfeito. Colocou a cor que eu pedi, vermelho. E aumentou indo para 200% o tamanho da fonte, ou seja, ficou o dobro do tamanho. Tá gigante. E se eu aumentar para o tamanho de desktop, ele aplica o que está aqui dentro do bloco de desktop, só que isso aqui, que foi feito com o header, vai se manter. Por quê? Eu só falei o seguinte, você só aplica o que estiver aqui nesse bloco de código se a largura mínima for 600 pixels, ou seja, está atendendo as minhas especificações. Então ele não vai modificar, não vai deixar de modificar isso daqui. E como está atendendo também as especificações desse Media Query, ele vai modificar tudo que está aqui dentro. Só que como não está especificando nada para modificar isso aqui, ele não vai fazer nada. Está atendendo a demanda deste Media Query, que tem que ser largura mínima 600 pixels, e está atendendo a demanda também desse Media Query. Tá, agora vamos modificar um pouquinho o header então. No desktop, para ver se ele muda alguma coisa. Agora eu vou fazer diferente. Background color, vou deixar uma cor estranha, verde limão. Verde limão é legal. E a cor, ele vai pegar a cor de fundo. Eu determinei aqui que a cor de fundo é vermelho, então a cor da letra agora da fonte vai ser vermelho. E vou deixar a font size de volta a 100%. Vai voltar para o tamanho normal. Deixa eu diminuir o tamanho. Run. Quando está abaixo de 600 pixels, ele aplica as propriedades para mobile. E fica tudo um embaixo do outro. Acima de 600 pixels vai de tablet, que eu modifiquei para aumentar o tamanho da fonte 200%. E a cor do fundo em vermelho. E se aumentar para acima de 768 pixels. Ah, agora sim. Agora ficou esse verde limão bonito e a cor vermelha para a fonte. E voltou ao normal o tamanho da fonte para 100%. Então dá para fazer muita coisa legal e é muito bom o Media Query porque você pode remodelar o seu site do jeito que você quiser. Não só site, né? O que você for mexer com web, ele é perfeito para isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, beleza? E até mais. Boa sorte para todo mundo. É nóis!